Existem histórias que não foram feitas para serem contadas, mas algumas insistem em ser ouvidas. Aqui você vai encontrar relatos sobrenaturais, casos inexplicáveis e histórias que desafiam a lógica, e outras nem tanto. A questão é, você consegue distinguir? Curta esse vídeo e se inscreva em nosso canal. Há coisas que a gente passa a vida inteira tentando esquecer. Momentos que, se fosse possível, apagaríamos da memória sem pensar duas vezes. Lugares onde, olhando para trás, sabemos que jamais deveríamos ter estado. Eu daria qualquer coisa para não ter saído de casa naquela noite. Eu tinha por volta de 11 anos quando vivi algo que até hoje não consigo explicar, sem sentir o mesmo frio atravessando o corpo, a mesma descarga de pavor que me congelou naquela madrugada. Minha infância já era cercada por coisas pesadas demais para uma criança entender. Minha mãe trabalhava o dia inteiro. Meu pai aparecia quando queria. E quase sempre a presença dele terminava em gritos, portas batendo, ofensas e às vezes violência. Dentro da minha casa, o medo já morava havia muito tempo, mas eu ainda não sabia que existiam medos piores. Naquela noite, minha mãe se vestiu com roupa escura, prendeu uma faca na cintura e saiu sem dizer para onde ia. Eu ainda consigo ver a imagem dela atravessando a porta antes de a noite cair completamente. E lembro do pensamento que me atravessou naquele instante. Ela não vai voltar. Eu sabia o motivo. Dias antes, sem querer, eu tinha escutado uma conversa sobre meu pai. Diziam que ele estava encontrando outra mulher atrás da escola do bairro, uma área em obras havia meses, cheia de entulho, concreto quebrado e um muro aberto por uma passagem improvisada usada pelos trabalhadores. Minha mãe tinha decidido descobrir a verdade. E eu, com a lógica desesperada de uma criança, decidi impedir que algo pior acontecesse. Esperei alguns minutos. Troquei de roupa, saí sem fazer barulho e fui atrás dela. Meu plano era simples: encontrar meu pai antes da minha mãe. Não porque eu quisesse protegê-lo, mas porque minha mãe era a única pessoa que eu sentia que ainda tinha. E eu não suportava a ideia de perdê-la também. A rua ainda tinha movimento. Algumas pessoas passavam, luzes acesas nas casas, carros ao longe. Tudo parecia normal. Até eu chegar perto do muro. Era um pouco maior que eu, quebrado na parte de baixo, formando uma abertura estreita por onde as pessoas costumavam passar para cortar caminho até o ponto de ônibus. Eu me abaixei, olhei para o outro lado e atravessei. Foi naquele instante que tudo mudou. Perto da casa havia alguma coisa no chão. No começo pensei que fosse um urubu, um animal grande, coberto por algo parecido com plumas pretas que não refletia nenhuma luz. Mas conforme me aproximei, percebi que aquilo não parecia um animal comum. Parecia estar derretendo, mudando de forma. Como lama viva respirando no escuro, havia algo avermelhado preso ao bico, e a criatura estava se alimentando daquilo. Ao longe, vi uma única luz amarela tremendo dentro de uma casa. Era fraca, trêmula, quase líquida. Pensei que, se eu alcançasse aquela luz, encontraria a rua onde meu pai estaria. Do outro lado, o ar parecia diferente. Pesado, parado, denso. O silêncio era tão absoluto que parecia pressionar os ouvidos. A escuridão não era a escuridão comum da noite. Era como se a própria luz tivesse sido engolida. Então comecei a andar. As casas pareciam abandonadas. Janelas tortas cobertas por panos velhos. Portões de madeira pendendo das dobradiças. Paredes manchadas. O chão irregular. Era como se aquele lugar tivesse sido arrancado do mundo e esquecido ali. Então eu vi. Fiquei paralisada. Meu corpo inteiro entendeu o perigo antes da minha mente. E então ouvi um som atrás de mim. Antes que eu pudesse me virar, uma mão agarrou meu tornozelo com tanta força que me derrubou no chão. Meu rosto bateu no cascalho. Meu peito bateu no chão. O ar sumiu dos meus pulmões. E alguém começou a me arrastar. Um homem. A voz dele ainda mora em algum lugar dentro de mim. É minha. Eu vi quando ela entrou. É minha. Tentei me agarrar ao chão. Tentei chutar. Tentei gritar. Mas as mãos dele eram frias, ásperas, fortes, secas. Ele era baixo e magro, mas tinha uma força absurda. E havia o cheiro. Até hoje eu não consigo descrever direito. Era gordura velha, umidade, sujeira, algo apodrecido há muito tempo. Um cheiro que parecia entrar pela pele em vez de pelo nariz. Enquanto me puxava pela perna,
Ele repetia como se estivesse rezando. Ela vai ficar aqui, vai ser minha, nunca mais vai embora. Eu gritava sem entender o que estava acontecendo. Então a porta da casa se abriu. Uma mulher veio andando como se não tivesse controle sobre as pernas. Era magra demais, os cabelos emaranhados, sujos, mal presos, usando um vestido amarelado, rasgado, coberto de poeira, com pequenas flores azuis quase apagadas pelo tempo. O rosto parecia queimado pelo sol, ressecado, como se tivesse sido coberto por uma máscara de terra. Mas os olhos dela eram a pior parte. Escuros demais, quase totalmente negros, como se o branco estivesse sido devorado por aquele buraco. Ela correu até nós e gritou: "Solta ela. Essa não é sua." O homem rosnou alguma coisa que eu não conseguia entender. Ela respondeu com um nome que eu nunca consegui esquecer, e que até hoje eu nunca tive coragem de repetir em voz alta. Depois disse: "Se ele souber o que você fez, você sabe o que acontece." Na mesma hora, o homem me soltou, como se tivesse medo. Ele recuou devagar, olhando para mim com um ódio que eu nunca vi em nenhum ser humano. Por um instante, juro que os olhos dele pareciam acesos no escuro. E então ele desapareceu, como se a própria escuridão o tivesse engolido. A mulher me puxou pelo braço e me levantou com brutalidade. Mesmo assim, naquele momento, foi o gesto mais próximo de misericórdia que eu já tinha visto. Eu chorava, pedia pela minha mãe. Dizia que queria ir para casa. Ela me olhou como se eu fosse a criatura mais ingênua que já tinha aparecido diante dela. Talvez não fosse pena, talvez fosse repulsa. "Nenhuma mulher entrou aqui esta noite. Como você veio parar neste lugar?" Com a mão tremendo, apontei para o buraco no muro. Ela ficou em silêncio. Foi me empurrando na direção de onde eu tinha vindo. "Volta. Agora, eu só queria encontrar minha mãe." Ela me interrompeu. "Volta para o seu mundo, porque eu não vou estar aqui da próxima vez." E então disse a frase que eu nunca esqueci: "Da próxima vez, ele leva você." Ela empurrou minha cabeça, empurrou meu corpo e me lançou de volta pela abertura no muro. Caí sentada no cascalho e estava de volta. A rua estava vazia, silenciosa, normal. Um cachorro latiu ao longe. E foi só naquele instante que percebi. O cheiro daquele lugar tinha desaparecido. Corri para casa sem olhar para trás. Meu corpo inteiro doía. Meu coração parecia bater fora do peito. Meu rosto pulsava. Minhas pernas mal me obedeciam. Quando cheguei, já passava das 3 da manhã. Meu irmão dormia com a televisão ligada e um carrinho quebrado ao lado da cama. Minha mãe ainda não tinha chegado. Entrei em silêncio. Deitei. E passei o resto da noite tremendo, sem dormir. Horas depois, vi minha mãe entrar chorando, fechar a porta atrás dela e acender um cigarro com as mãos trêmulas. Na manhã seguinte, quando troquei de roupa para ir à escola, vi os ferimentos. Os 2 cotovelos estavam rasgados. Meu joelho estava em carne viva. Meu quadril estava escurecido. Meu queixo tinha sangue seco. E a marca mais forte estava justamente na perna pela qual ele tinha me puxado. Na escola, perguntaram o que tinha acontecido. Eu menti. Disse que tinha caído de bicicleta. Mas depois da aula, com a mesma irresponsabilidade da noite anterior, eu voltei ao muro. Eu precisava saber. Precisava provar para mim mesma que havia uma explicação. Atravessei. Olhei. E do outro lado, não havia nada. Nenhuma casa, nenhuma luz, nenhum caminho, nenhum vestígio. Só o terreno vazio, o muro quebrado e o vento passando como se nunca tivesse existido nada ali. Durante anos eu sonhei com aquele lugar. Às vezes eu acordava sentindo o cheiro daquele homem. Às vezes ainda sentia a mão gelada fechando no meu tornozelo. Às vezes ouvia a voz dele sussurrando: "Você voltou." Nunca soube exatamente o que aconteceu naquela noite, mas até hoje carrego a cicatriz no joelho. E para mim, ela sempre foi a única prova de que naquela noite eu não sonhei.